Você está no canal Descobrindo. Olha, você já viu falar que quando a gente começa a ter assim grande sucesso na vida, mas primeiro veio um processo, veio um preço a pagar. Eu vejo muitas pessoas comentar sobre isso e trazendo assim mais pela uma cultura, porque a vida da pessoa ela é feita de processo. É como se fosse uma cultura mesmo ali. Ah, existe essa cultura que as pessoas, para ter sucesso na vida, ela tem que pagar um preço. A gente vai analisar a Bíblia em Mateus, do capítulo 2, eu deixei aqui separado, e capítulo 2, versículo 19, Mateus, capítulo 2, versículo 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ou seja, Jesus ele foi proibido de ficar na sua terra, porque a profecia ela dizia que Jesus Cristo ele seria rei. E o rei Herodes, ele ciumou o trono dele, porque ali só existiria um rei que era ele. Ele que era o governo dali, quem podia governar aquele território. Então ele decretou que todos, aquelas crianças de abaixo de 2 anos fossem mortos. E ele com essa intenção de Deus, ele que tudo vê, ele avisou a José em sonho que eles fossem para o Egito. Assim, vão para o Egito e ficam lá até um tempo. E eles foram, José, Maria e Jesus, foram para o Egito, que não era sua terra era Belém. Então ele foi para um lugar mais se preservar a sua vida. Então ele foi. Quando chegou lá, eles permaneceram por uma temporada e já com o tempo Deus apareceu de novo em sonho através de um anjo que disse: fala para José que quem procura matar o menino já não existe mais. E era o rei Herodes. E quem reinava em seu lugar era o seu filho, Aquilau. O mais interessante é que quando Deus ele tem um projeto na vida de uma pessoa, até sobrenome ele muda. Parece loucura na cabeça da pessoa, né? Mas ele muda. Ele muda até nome. Ele muda. Porque até aí Jesus ele só era chamado de Jesus. Você não vê Jesus com sobrenome. Mas Jesus teve sobrenome? Teve. Mas vamos ver isso daqui a pouco. A trajetória de Jesus Cristo ela foi um pouco diferente. Porque ele veio para salvar a humanidade. Ele não veio trazer aqui um projeto terreno. Ele não veio trazer aqui uma lógica para que o ser humano aprendesse a trabalhar no empreendedorismo, essas coisas. Não, o projeto de Jesus ele era celestial, ele era mais além. Essas coisas que a gente possui na terra é tudo passageiro, vai ficar. Mas o que Jesus trouxe para nós foi a palavra de Deus. A palavra, e essa palavra ela veio acompanhada com muitas coisas. As pessoas observarem, a palavra de Deus ela não veio só para salvar as pessoas. Ela veio para te dar direção. Ela veio te mostrar o caminho para você ser uma pessoa, abençoada, para você ser uma pessoa que tenha também transformação. Porque já pensou se Deus viesse através de Jesus e falasse pra gente: vocês têm uma salvação, mas a gente não mudasse em nada, só mostrasse a palavra? Seria um pouco difícil pra gente. Até para chegar lá era difícil. Porque existe a palavra, mas existe uma transformação por trás de tudo isso, há um contexto. Então Jesus ele queria mostrar pra gente que era através dessa palavra que essas coisas viriam. Jesus ele entra em Nazaré com seu pai e sua mãe, José e Maria. Só que lá atrás o profeta dizia que ele seria chamado de Nazaré.
ele será chamado o Nazareno, que era Jesus de Nazaré. Até aí ele não tinha sobrenome. E ele entrou na cidade, porque assim, a pessoa, se você for uma pessoa que, vamos supor que você seja um doutor, aí você vai para um lugar, começar lá a crescer naquele lugar, mas você vai ver que tem muitas ali concorrência, digamos. Tem muito ali disputa. Tem muito ali pessoas com o mesmo nível da gente. Você vai crescer? Tem pessoas intelectuais. Talvez ela tenha mais conhecimento do que a gente. Você vai conseguir crescer num lugar desse? Vai não. Você não vai crescer. E Deus, ele é experiente nessa área. Tem pessoas que não entendem o projeto de Deus para a vida das pessoas. Quando Deus faz isso com Jesus Cristo, ele está avisando que Nazaré era uma cidade pequena. Uma cidade que não tinha desenvoltura nenhuma. Uma cidade que olhava assim, você vê uma cidade pobre, culturalmente pobre. Tinha doutor lá? Tinha, mas é pouco, muito pouco. Não dava para cobrir Jesus, não. Porque a gente vê muita disputa em Jesus e os fariseus lá na... Mas na frente a gente vê essas coisas, né? A gente vê a disputa ali, ó. Pá, 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 pá. Eles debatendo com Jesus, porque eles tinham conhecimento também, eles eram intelectuais. Foi as pessoas que Jesus mais debateu, foi os mestres da lei. Então Deus, ele só vai lhe capacitar nesse lugarzinho pequeno. É no pequeno que as pessoas vão te enxergar. Se você entrar ali, você é um bom profissional na área da psicologia, você é um psicólogo. Mas lá onde você está tem 20 psicólogos ali. Psicólogo que tromba no outro, vamos supor, digamos. Aí você olha assim, rapaz, a cidade é pequena, como é que eu vou sobressair? Aí você vai procurar o quê? Um lugar estratégico para você sobressair. Você montar ali sua clínica. Então Deus, ele vê essas coisas, onde você vai se adaptar melhor. E ele viu isso em Jesus. Jesus, com essa sabedoria, com esse conhecimento, com esse dom que ele tem, com esta palavra, é lá que ele vai se destacar, vai ser em Nazaré. Por isso que o profeta disse que ele seria chamado Nazareno. Então Jesus, ele pega o nome das pessoas e muda. Pegou de Jesus e colocou Nazareno, será chamado Nazareno. Você pode ser Paulo, aí Deus coloca Doutor Paulo. Seu nome pode ser Wesley, digamos que é Wesley. Aí coloca assim, o fisioterapêutico Wesley, o pedagogo Wesley. Então Deus muda. Agora isso aqui às vezes acontece muito em cidades pequenas, porque é lá que você começa a se desenvolver, que as pessoas começam a te conhecer. E lá não tem outro profissional como você. E as pessoas começam a ter aquela sensibilidade com essas pessoas que se destacam assim. Aí daqui a pouco você pode ir para onde você for, mas o seu nome já foi feito. Jesus, ele poderia ir para onde ele quisesse. Quando ele fez já o papel dele ali em Nazaré, Jesus não veio para ter destaque na terra. Só que ele precisou. Por quê? Porque só era o evangelho. Ele só era passado através de Jesus. Então Jesus, ele tem que ser uma pessoa famosa. Se ele fosse uma pessoa famosa no bom sentido, não a fama terrena, não estou falando disso, mas uma pessoa que tivesse muita influência. Pessoas que tivessem influência. Deus vai levantar um pregador para pregar no mundo inteiro. Se ele não for uma pessoa que seja influente, ele não vai alcançar. Tem que ser uma pessoa que já tem influência. Paulo, ele já tinha influência, Paulo. Ele só não era aquela pessoa para levar o evangelho ainda. Aí Deus pegou ele e foi a pessoa que mais andou. Deus vai pegar uma pessoa que já é influente, é claro. Então, essas coisas acontecem e as pessoas não entendem porque essas coisas acontecem. A influência, ela faz parte do projeto de Deus. O conhecimento, tá entendendo? Aquela pessoa que tem facilidade de se conectar com as pessoas, gosta de socializar, tá entendendo? Dá um pause aqui.